boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião do NUB. E hoje é uma palestra que eu acho que interessa a muita gente, né? Eu acho que não dá para falar em produtos naturais ou até mesmo em química, se não falar em RMN, né? E hoje nós temos a presença da Isabel. A Isabel tem uma ampla experiência em instrumentação e a Isabel é formada, tem graduação em Química. Ela fez doutorado. Isabel fez doutorado no Instituto de Química de Araraquara. A graduação em Química pela UEMS, né? Doutorado em Química pela Unesp de Araraquara. Isabel fez um doutorado sanduíche no Rothenstein Research na Inglaterra, aplicando técnicas cromatográficas em RNN. E também fez um pós-doutorado na Embrapa Instrumentação, em São Carlos. E também um doutorado sanduíche na Goethe Universität, em Frankfurt, na Alemanha, trabalhando com ressonância magnética nuclear também. E hoje a Isabel está numa fase de transição, né, da academia para o setor privado, tem atuado na gestão de projetos de inovação e economia circular, e também é cofundadora da startup Natcron. Então, eu acho que hoje vocês têm uma ótima oportunidade para estar explorando bastante a experiência da Isabel, né, num tema com bastante aplicação, né, dentro da área de vocês. E eu acho que não somente da parte teórica, mas também de um feeling prático, né, de um feeling com aplicação prática e de toda a experiência que ela tem, tá? Então, boa palestra com você, Isabel. Boa tarde a todos, muito obrigado, Luiz, pela apresentação, muito obrigado, pessoal, pela disponibilidade do tempo de vocês para assistir essa oficina do NUB, é a quarta oficina, e eu vou iniciar aqui a apresentação, aí vocês vão me confirmando se está aparecendo a tela certinho. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, está aparecendo. Essa escolha desse tema para essa oficina veio baseado em algumas situações, né, que eu vivenciei, e também, um pouquinho só, vou ligar a minha luz aqui. E também algumas situações que eu vejo alguns colegas, né, que têm acesso a equipamentos, né, de alta resolução. Então, esse foi das situações que me motivou a escolher esse tema. Então, é a otimização de parâmetros em RMN para análise quantitativa e metabolômica. O objetivo principal dessa oficina é levar vocês a uma discussão depois sobre que alguns experimentos que nós realizamos, principalmente o pessoal de produtos naturais, quando utiliza a técnica de ressonância, utiliza muito essa técnica com fins somente estrutural. E sendo que, nesse momento, é possível tanto obter informação estrutural quanto informação quantitativa. Então, como melhorar ou como chegar a esses parâmetros para ter uma informação estrutural, uma informação a mais, não no sentido somente estrutural, no sentido de paper, mas no sentido principalmente de explorar processos que se desenvolvem no laboratório, principalmente durante etapas de isolamento ou algumas reações de síntese, né, algumas na área de síntese, por exemplo. Então, as técnicas espectroscópicas, como o infravermelho, ultravioleta, a ressonância magnética nuclear e a ressonância magnética de imagem, elas são consideradas técnicas simples. Simples do ponto de vista instrumental e de análise, né? Porque são, muitas vezes, técnicas com obtenção de resultados muito rápidos e também são técnicas não destrutivas. E isso torna essas técnicas altamente versáteis. Além disso, elas permitem análise de material intacto, o que torna-se extremamente relevante, principalmente para a área de alimentos e a área bioquímica também.
Para a gente começar um pouquinho a falar da RMN, vamos pensar um pouquinho nos alguns fundamentos básicos da RMN. O fenômeno da RMN ela pode ser observado quando certos núcleos, com momento de spin, né, o momento angular e momento magnético, quando submetidos, então, a um campo magnético estático, esses momentos magnéticos nucleares, eles iniciam um fenômeno que a gente chama de precessão, ou seja, né, uma mudança na rotação do eixo desses spins. E esses, né, momentos nucleares, eles vão precessionar numa frequência que é denominada frequência de Larmor. Essa frequência de Larmor, ela é dependente da constante magnetogírica e do campo, desse campo magnético externo. A constante magnetogírica, ela é uma constante que ela vai indicar, principalmente, o quanto sensível é esses núcleos. E também associada a essa constante, né, depois a gente pode pensar um pouquinho sobre a receptividade desses núcleos, ou seja, também eles têm uma dependência da abundância desses núcleos. E o que torna, por exemplo, mais fácil a medida e mais rápida para alguns certos tipos de núcleo. Então, esses momentos magnéticos, eles vão precessionar, isso vai gerar uma magnetização resultante, que é um somatório de todos esses momentos magnéticos. Quando essa magnetização resultante, que está a favor do campo magnético estático ou externo, ela é submetida, então, a um campo magnético oscilante, né, um campo magnético perpendicular ao campo estático, chamado de B1. Essa aplicação desse campo, ela ocorre na forma de um pulso, então é um pulso de radiofrequência que direciona essa magnetização do eixo Z para o eixo Y, por exemplo. Então, esse pulso faz com que tenha uma rotação dessa magnetização. E esse ângulo no qual foi rotacionado essa magnetização, ele é dependente de uma constante, né, uma constante magnetogírica, a intensidade do campo magnético oscilante e a duração desse pulso. A ação desse campo magnético oscilante na forma de um pulso faz com que essa magnetização, então, vai para Y e depois essa magnetização retorna para Z, a favor do campo. Nesse retorno, que é emitido um sinal na bobina, né, de detecção do equipamento, que vai gerar, então, o que nós chamamos de feed, né, decaimento de indução livre. Durante a aquisição do feed, dois processos de relaxação ocorrem. Um que se chama relaxação longitudinal, ou seja, toda a magnetização que foi rotacionada para um outro eixo, ela vai voltar, tem um retorno dessa magnetização, então, para o eixo Z, e, consequentemente, isso vai dar intensidade do sinal, isso vai medir a intensidade do sinal principalmente. O outro tempo de relaxação, que é chamado de T2, ele faz com que todos os sinais que foram, né, os momentos magnéticos que foram rotacionados para o eixo, ele é espalhado no eixo X e Y, levando, então, para a perda do sinal ou perda de coerência de fase. No caso do T1, né, a taxa de relaxação, ela é principalmente, ela tem uma função exponencial, e ela vai medir o quê? O aumento do sinal, ou seja, esse retorno desse sinal. Esse retorno de pelo menos 99% desse sinal tem que voltar para Z para você ter uma intensidade máxima de sinal. A relaxação transversal, ela também é uma função exponencial, mas ela vai medir o decaimento, né? Ou seja, a perda desse sinal, a perda de coerência de fase. No caso do T2, isso ocorre devido às interações entre os spins dos núcleos, principalmente. E no caso de T1, esse fenômeno é observado devido principalmente também a essa transição desses momentos magnéticos. Por que esses parâmetros são tão importantes em ressonância? Porque um vai dar informação, no caso de T1, uma informação
sobre a intensidade do sinal, e o T2 é principalmente em relação à largura de linha desse sinal. Existem outros fatores associados a esses dois eventos, mas o principal para nós hoje é pensarmos nisso. Relaxação, então, longitudinal, né? O T1 é a intensidade do sinal e T2 largura de linha. Então, alguns materiais, eles apresentam um T2 muito maior. E esse valor, principalmente, é ocasionado por moléculas que têm uma alta mobilidade. Então, alguns materiais, como, por exemplo, materiais mais sólidos, eles têm uma baixa mobilidade, eles têm um T2 bastante curto. E, por exemplo, no caso nosso, no caso de mistura, por exemplo, às vezes um extrato aquoso, você vai ver linhas largas, por exemplo, que você vai falar, são linhas de proteína. Por quê? Porque a proteína ele tem esse T2, então, mais curto, né, que tem uma baixa mobilidade e vai levar a um alargamento do sinal. Também isso é muito comum em tanino, né? Então, isso também... Então, o T2, o T1 tem mais um fator entálpico e o T2 um fator muito mais entrópico. Então, mais para frente, a gente vai falar muito mais de T1 agora, né? Que T2 também está envolvido, mas T1 é um dos principais parâmetros que devem ser avaliados na análise quantitativa. Aqui no caso do Instituto de Química, só para ilustrar, então, como a gente, né? A gente às vezes olha o equipamento de RMN, das pessoas que não têm um pouco conhecimento da técnica, ainda não consegue associar o que cada parte desse equipamento faz, né? Então, a parte central do espectrômetro é o ímã, né? Onde tem aqui alguns até, já ouvi uma vez uma menina falar que isso era um botijão de gás. Então, esse é o ímã, temos uma parte que é o amplificador, o console, e aqui nessa foto não está mostrando, e tem o computador, que é onde é transferido esses dados. Mas como que ele é por dentro? Então, esse magneto por dentro, ele é preenchido, então, com nitrogênio líquido, que tem por função diminuir, né, aí a perda de hélio líquido para que tenha um sistema, um supercondutor. Tem os dois ímãs na parte lateral desses equipamentos, e o coração desse equipamento é a sonda, ou probe. Nessa probe é onde tem a bobina de detecção, que é onde vai ser emitida, então, esses pulsos de radiofrequência, e também é na sonda que também é o local onde chega a amostra, né? A gente coloca a amostra lá em cima, a amostra desce, ela vai ficar na sonda próxima à bobina de detecção. E essas sondas, elas podem ser de observação direta, inversa, e assim vai. E o console é onde, por exemplo, a pessoa está no computador, que está dando os comandos para os pulsos de radiofrequência ou as sequências de pulso, essas informações são passadas no console, que tem por função transmitir isso, levar essa informação para a probe, né, onde é recebida essa informação do que, né, essa bobina de transmissão deve fazer, e aí o retorno desse sinal é amplificado. Então, basicamente, é isso, assim, por cima que a gente pode já pensar. E essa máquina, vamos dizer assim, ela é capaz, né, de tanto nos auxiliar, na caso dos químicos de produtos naturais, na questão de elucidação estrutural, quanto muitas outras medidas que podem ser realizadas, como para a estrutura dinâmica, por exemplo, entendimento de características de materiais. E uma também das medidas que podem ser realizadas são medidas quantitativas. As medidas quantitativas em RMN, elas podem ser realizadas utilizando um padrão interno, utilizando um padrão externo e também pelo sinal de deutério. No caso de padrão interno, os mais comuns podem ser utilizados, por exemplo, DMS, TMS, TSP, DSS, que são padrões que são utilizados como uma referência interna, uma referência para calibração. Algumas amostras não podem ser utilizadas esses padrões.
Então, pode ser utilizado também um padrão padronizado, ou seja, uma substância que foi calibrada com outro padrão de concentração conhecida. É importante destacar que o padrão interno, então, ele é adicionado, né, na sua amostra. E isso é um problema para quem trabalha com química de produtos naturais, que às vezes olha pouca quantidade, porque ela não tem interesse em contaminar a amostra. E isso é uma limitação, às vezes. No caso do uso de padrão externo, você utiliza uma solução separada, e aí você faz uma calibração com uma solução separada, e depois você faz a análise da sua amostra. O problema é que quando você utiliza uma solução, um padrão externo, que o volume da sua amostra tem que ser o mesmo volume da sua solução, do seu padrão externo. No caso, por sinal de deutério, existem alguns trabalhos que utilizam o solvente deuterado como próprio padrão, e aí seria um padrão interno. E aí sim, mede-se... Isso daí é muito proporcional, principalmente à quantidade de deutério presente no solvente. Então, você tem que ter uma quantidade específica de solvente para ser utilizada por todo aquele experimento. Pela referência interna, as informações que podem ser obtidas é a razão molar, né, a molaridade, e o que nesse caso você precisa saber? A massa molecular da substância de referência, do padrão interno, e a massa molecular da amostra, do analito. E o mais aplicado, principalmente pela indústria farmacêutica, é para determinação da potência ou pureza de padrões, ou mesmo para certificação de padrões, onde se utiliza, para isso tem que ter a massa molecular da substância de referência e a massa que foi utilizada para preparar aquela solução, e a massa da amostra e a massa molecular da amostra, né, do analito, e a massa molecular também, a massa do analito, a massa que foi pesada para realizar também essa medida. E aí, aqui no tubo, então, você vai ter o analito mais a referência, mais o padrão de referência, interno, no caso. Mas quais são os fatores mais importantes, digamos assim, em RMN quantitativo? Bom, eles podem ser divididos em 3. A etapa de preparo de amostra, a etapa de calibração e aquisição e a etapa de processamento e análise. Na etapa de amostra, é importante você lembrar que você está usando uma Ferrari, né? Então, isso aqui eu quero falar um pouquinho, porque a questão de como, às vezes, eu já vivenciei, já fiz isso. Muitas vezes, você tem sua proposta é somente elucidação estrutural. Então, você pega essa amostra, filtra ela no algodão. Quando você olha, o algodão está da cor da sua amostra. Às vezes, você não pesa, você pega uma ponta de espátula. Não utiliza uma luva, às vezes, para pegar o tubo de RMN ou para pegar o tubo que vai pesar a amostra, quando pesa. E ainda por cima, quando vai lá na ressonância, limpa o tubo naquele jaleco sujo. Isso aí é uma coisa complicada, e é por isso que o que me inspirou a pensar um pouquinho nessa oficina foi essa questão, porque se você usa uma Ferrari, comporte-se como ela, né? Use, pelo menos, ferramentas adequadas para a Ferrari, porque você está perdendo informação, tudo bem, você vai obter um espectro com informação estrutural, mas, ao mesmo tempo, você está perdendo tempo de máquina e você está perdendo a oportunidade de tornar o seu experimento quantitativo, de saber o quanto você isolou, e se está em mistura, quem é o majoritário e quanto tem dele. Então, isso é uma das coisas para se pensar. Então, como que eu devo preparar a minha amostra? Devo utilizar uma balança calibrada para que tenha acurácia e precisão. Essas amostras têm que ser homogêneas, porque senão não tem equipamento de alta resolução que ajude a resolver esse problema. Não tem criosonda que ajude se a amostra não estiver homogênea. Então, para isso, a dica é que você centrifugue a amostra, porque qualquer filtro que você use, que você não tem estudo de filtro, a amostra pode ficar no filtro, você tem perda de amostra. Utilize um volume conhecido, para isso utilize, então, micropipetas calibradas, material volumétrico calibrado,
e se atente muito ao tubo que está usando. Então, se você vai fazer um estudo quantitativo de um lote de amostra, utilize tubos do mesmo lote. Porque os tubos, eles têm diâmetro interno diferente, e isso vai gerar resposta diferente. Esses são os primeiros cuidados. O segundo é sobre calibração e aquisição. Faça uma calibração adequada do pulso. Então, hoje, né, para quem já teve acesso ao equipamento e já operou, já fez treinamento, é muito utilizada, né, o pulse-call como uma linha de comando para chegar no pulso de 90 graus, por exemplo, ou 30 graus, qualquer um que seja da sequência. Mas, posteriormente, né, quando você adquire através do pulse-call, você tem que fazer um ajuste fino do pulso, para que realmente, então, aqui você garanta, né, que você rotacionou toda a magnetização para o outro eixo, né, o eixo Y, por exemplo, ou X, isso daí vai depender de um outro fenômeno da Riemann que pode ser explicado de uma outra forma, mas principalmente que esse pulso tenha sido aplicado em uma frequência correta para que toda a magnetização seja rotacionada. O segundo ponto que se deve atentar é a temperatura. Os equipamentos modernos, hoje, eles quase não têm variação de temperatura. Mas uma das coisas que vocês têm que observar é a solubilidade da amostra. Tem amostras que são pouco solúveis em baixa temperatura. Isso já aconteceu comigo. Eu já tive, uma vez, eu medi uma mistura de padrões, e nessa mistura tinha um flavonoide, e como eu ia depois medir extrato, eu quis baixar a temperatura, trabalhar na temperatura do magneto de 20 graus. E quando eu adquiri os resultados e olhei para o espectro, eu não vi os sinais do flavonoide, né, os sinais da região aromática. Mas eu estava trabalhando numa concentração muito alta desses padrões, não tinha como não ver esses sinais. E aí, quando eu fui tirar a amostra do tubo, eu vi que minha amostra tinha precipitado, e que era por causa da temperatura. Foi questão que eu aumentei a temperatura para 25, e aí eu resolvi esse problema. Então, isso é uma coisa para se atentar bastante, principalmente aqui no caso do Instituto de Química, que às vezes a gente prepara a amostra no laboratório, atravessa o corredor no calor, entra na sala a 20 graus. Então, é um dos parâmetros que devem ser, não só parâmetro do equipamento, temperatura do equipamento, mas essa temperatura aqui também da amostra. Também, aqui lembra que eu comentei no início, então, que a relaxação é o retorno da magnetização no equilíbrio térmico, e que isso deve ser, né, o tempo de relaxação. Cada molécula tem um tempo de... Cada núcleo na molécula tem um tempo de relaxação específico, e esse tempo de relaxação, então, ele vai depender dessas interações de momento magnético. Então, esse parâmetro, quando a gente está falando em quantificação absoluta, ele deve ser otimizado. Tanto você pode fazer por um experimento de inversão, recuperação, que você pode pegar informações na internet, ou próprias informações dentro do Top Spin, ele mostra como faz passo a passo do experimento de inversão e recuperação. Aqui é só eu mostrei para vocês utilizando o POPT, um comando, onde eu variei o D1, porque quando você obtém o T1, esse tempo de relaxação, o D1 vai ser 5 vezes T1. Então, aqui só para mostrar, só varrendo o D1, por exemplo, varrendo ele de 1 a 10, como que varia, né, a intensidade do sinal com o D1. Até aqui para mostrar que ainda não estabilizou, né, esse sinal. A segunda, o último parâmetro aí dentro da calibração e atização é a relação sinal-ruído, o qual ela também é bastante dependente de um parâmetro chamado Acquisition Time, AQ. Então, verificar se o AQ não está muito longo, né, para aquele tipo de experimento, porque você só está aumentando a relação sinal-ruído. Então, o último fator é o processamento, onde você tem que, após a aquisição, então, você prepara a amostra, você adquire o experimento e agora você processa os dados. Então, aqui é exemplo de um extrato, de um espectro de um extrato, por exemplo, sem a correção de fase, após a correção de fase, porque isso vai influenciar principalmente no sinal, na intensidade do sinal, né, na integral. E aqui mostrando novamente, fazendo um ajuste da linha de base.
Todos esses fatores, né, tanto a correção de fase quanto o ajuste da linha de base, eles são extremamente importantes, principalmente para experimentos de análise metabolômica, por exemplo, que muitas vezes, se você, dependendo do tratamento estatístico que você for realizar, você vê uma amostra que destoa das demais e às vezes você acha que é diferente. Não, é simplesmente um ajuste de fase que não foi feito de forma adequada. Ainda no processamento, a digitalização, né, a resolução, ela é extremamente importante, a integração, como é realizada a integração, e os cálculos. Aqui na integração, se você integra sinal satélite ou não, e eles vão influenciar nos cálculos. Aqui é para mostrar um espectro, por exemplo, que eu só integrei no caso da sacarose, com baixa resolução, de um espectro com alta resolução. Então, nós saímos da integral... Deixa eu só subir aqui para ver se dá para ver o número. Nós saímos numa integral que estava com 57.295.991 no espectro de baixa resolução, e aí mudou completamente, né, a área desse sinal quando ele está bem resolvido. Essas têm as linhas resolvidas. Então, esses são os principais parâmetros que a gente deve sempre pensar neles se vamos realizar um experimento quantitativo. Voltando, então, né, lá do experimento quantitativo, o que a gente pode obter, então, é a razão molar. Agora que eu preparei a amostra adequadamente, eu adquiri os experimentos de forma adequada, foram realizadas todas as calibrações, processei, né? Então, como que eu obtive esses dados? Então, essa é uma equação em RMN quantitativo, uma equação mestre aí, onde essa é uma das grandes vantagens dessa técnica, porque ela permite uma quantificação direta da quantidade de matéria. E aqui nessa equação que a gente pode ver que a quantidade de matéria, né, o número de mols aí do analito, né, sobre o número de mols, a razão dele sobre do padrão interno, é proporcional aí, igual, né, a área do analito sobre a área do padrão interno vezes o número de prótons, né, do padrão interno sobre o número de prótons do analito. Se eu tenho a massa molecular do padrão interno e eu sei o sinal que eu estou integrando o que se refere, a gente pode determinar, então, a quantidade de matéria desse analito. E, posteriormente, a concentração molar. Então, aqui é só para ilustrar um exemplo, né? Eu peguei uma xantona chamada amangiferina e utilizei como padrão interno, por exemplo, o TSP, porque essa amostra ela é bastante solúvel em solvente polar. Então, para isso foi utilizado um padrão interno que é bastante solúvel em água, o TSP D4. Aqui é para mostrar para vocês o espectro, então, obtido. Nesse espectro mais limpo, que, né, tem os sinais, então, aqui da região aromática da amangiferina, e nessa outra região aqui do açúcar, da unidade de açúcar. E esse sinal em zero, que é a minha referência interna, tanto para calibração, são os sinais da metila do padrão interno. Com esses sinais, então eu tenho, na verdade, aqui a área do analito, eu posso escolher um desses três, né, um desses três prótons, uma das áreas desses três prótons, e eu sei o número de prótons que ele corresponde, no caso aqui é um próton para cada linha, e eu posso, então, a partir desses dados, determinar a quantidade de matéria para essa amostra, por exemplo, tá? Então, nesse caso, para aquisição desses dados, quais parâmetros foram otimizados? Foi otimizado duração do pulso, P1, o D1, que é o tempo de relaxação, que é obtido através do tempo de relaxação, o AQ, que é o Acquisition Time, e também ele foi otimizado para ter uma resolução não muito alta, né, e também não muito baixa. Então, tem um número aí, que depois eu vou passar o material para vocês podem ter acesso a esses valores. Quando eu utilizei uma linha de comando para o cálculo de pulso automático, ele deu 9,85 segundos.
após um ajuste fino, né, dessa calibração, eu cheguei que o pulso não era, né, 9,85, mas sim 10,11, ou seja, então isso fez com que eu tivesse muito mais precisão na rotação desses momentos magnéticos que estivessem em Z, rotacionasse para Y, por exemplo. E também fiz o experimento de inversão-recuperação, onde o T1 mais curto foi de 1,559 segundos, que foi correspondente a um desses prótons da unidade de açúcar, e o T1 mais longo, que de 6,329. Então, qual que vai ser o T1 que eu vou colocar aqui? Ele vai ser 5 vezes T1. Qual o T1? O T1 mais longo, tá? Então, esse T1 ficou de 32. Isso faz com que a gente aumente o tempo de máquina. Só que se você está com uma amostra concentrada, você pode trabalhar numa concentração maior, diminuir o número de scans e aí conseguir até ter um tempo menor de análise. Então, esse é um exemplo de que informação eu preciso para calcular a razão molar. No caso da pureza, né, que eu comentei que pode ser utilizada e é utilizada para certificações de padrão, ou principalmente quando você quer determinar a pureza, principalmente para insumo farmacêutico, é utilizada essa abordagem. Aqui eu vou mostrar um exemplo de um artigo numa revista de área forense. Esse trabalho foi desenvolvido por um grupo da Polícia Federal de Brasília, e eles tinham eles estavam tentando avaliar a pureza de 2 derivados de anfetaminas que são considerados novas drogas psicoativas. Essas novas drogas psicoativas não têm padrão de referência. Então, qual que é a informação que a RMN traz aí? Elucidação estrutural, porque vai permitir a identificação dessa nova droga psicoativa, vai permitir a identificação do composto majoritário, e também das impurezas, né? E também vai permitir a quantificação da pureza dessas drogas e também o quanto tem dessas impurezas. Aqui é só para mostrar desses 2 derivados de anfetaminas. Uma observação importante, esses 2 derivados, eles são isômeros. Por massas, é bastante limitada a análise deles. Então, aqui, eles também utilizaram um método de padrão interno, eles adicionaram um padrão interno, eles não utilizaram TSS, TSP, DMS, eles utilizaram o ácido málico como um padrão interno, e eles calibraram, né, eles padronizaram esse padrão interno utilizando um padrão de referência, tá? Então, foi adicionado o ácido málico e também esses compostos que eles também tinham aprendido. E aí, nesse caso, nessa tabela, ele utilizou a linha em 3 ppm do ácido málico, e ele chegou na pureza do ácido málico aí de 83,61. Desculpa. Aqui ele utilizou a linha em 6,80 para o 2-MAPB, que é uma das derivadas de anfetamina, e para o outro derivado, a linha em 7,24. Então, eles chegaram nessa pureza dessas novas drogas psicoativas. Eles escrevem nesse trabalho que também eles compararam esses dados com uns dados de padrões certificados também. Então, isso mostra, né, o quanto pode ser útil, né, essa técnica para a determinação de pureza. Além dessas técnicas, dessas estratégias que eu mostrei para vocês ali, que dá para determinar, principalmente para amostras que vocês podem obter em síntese, ou mesmo através de isolamento de produtos naturais, para análise de mistura, outras ferramentas com finalidades quantitativas também têm sido utilizadas. Uma dessas é a Heretic, que eu vou falar um pouquinho, que utiliza um sinal eletrônico. A Kenomix, que é uma plataforma
que tem uma base de dados grande, é uma base de dados paga, mas ela tem uma versão demo que pode ser utilizada, que apresenta diversos espectros, ainda permitido. Eu não sei se essa base ela tem 600 compostos, mas eu acho que a versão demo dá acesso a uns 200, mais ou menos. Essa outra técnica chamada HiFIS, que é a obtenção de um espectro sintético, né, de uma comparação de um espectro sintético com uma mistura real. E também a outra abordagem também que eu comentei, utilizando sinais de solvente deuterado. Essas duas abordagens aqui, elas são utilizadas de forma concomitante. Tem um professor chamado Guido Pauli, na universidade em Chicago, que começou com essa análise e com essa abordagem e vem utilizando há bastante tempo já. Então, o Heretic, você utiliza pode ser tanto padrão externo quanto método padrão interno. No caso, se vocês irem no software TopSpin da Bruker, lá vai ter todo o tutorial para como fazer esse experimento. E nesse caso, por exemplo, você pode fazer com o padrão de sacarose. Esse padrão é um padrão calibrado, certificado da Bruker, e ele está num tubo selado. Quais são os critérios para a realização desse experimento? Você tem que ter uma amostra, então, com uma massa molecular conhecida, você tem que ter realizado a calibração do pulso de 90, você tem que ter uma relação sinal-ruído de pelo menos 10:1, tem que ter um composto com estrutura conhecida e de mesmo volume. Então, aqui é para mostrar para vocês, nesse caso, você calibra todos os seus parâmetros de aquisição para a sacarose, então desde P1, D1, AQ, todos aqueles parâmetros, e você posteriormente integra esses sinais e você calibra utilizando essa solução. Então, aqui ele vai te mostrar a concentração, por exemplo, no caso que ele reconheceu, que é 2 milimol por litro, porque eu entrei com essa informação. E aqui a gente tem o sinal do TSPD4, do padrão, mais um sinal eletrônico que foi gerado. Esse sinal eletrônico ele é gerado através dos dados, então, que você entra, né, com esse padrão de sacarose. O que é essa equação, né, do Heretic que ele te fornece? Né? Fornece a concentração do composto X que você tem interesse. Para isso, você tem que saber temperatura, concentração, o valor de pulso, duração de pulso, o número de scans, né, o número de varredura e a intensidade absoluta do analito versus ele vai utilizar a intensidade absoluta do sinal eletrônico. Essa técnica, ela tem um erro aí intrínseco entre 2% a 5%, mais ou menos, tá? Que tem alguns estudos mostrando já essas diferenças. Uma outra, então, aqui para mostrar, no exemplo, no caso do Kenomics para análise de mistura. O Kenomics, ele tem uma base de dados, então, onde foram gerados vários espectros com uma concentração conhecida em um determinado tipo de solvente. Então, você, com os seus espectros, com os seus dados, você alinha seus dados, né? Você fita seus dados com essa base espectral. Para isso, você tem que ter utilizado um padrão interno com uma concentração conhecida e também, se caso você tem valores de pH, também você utiliza valores de pH. Uma das sugestões, quem for utilizar a Kenomics, você tem que ter uma boa relação sinal-ruído, uma linha de base estável, não pode ter problemas com fase. Tá? Então, essa é uma dessas limitações que tem que ter realmente um espectro de alta qualidade para poder conseguir utilizar essa base de dados. Mas ela é extremamente útil e versátil. Aqui, só para mostrar para vocês, então, eu peguei 3 dados, uma análise que eu tinha, né, que foi realizada em triplicata, e vou mostrar para vocês, eu comparei a concentração relativa, utilizando um padrão,
desculpa, é um padrão interno, tá? Não é padrão externo. Utilizei um padrão interno, comparei com o ERETIC, então determinei a concentração relativa pelo uso de um padrão interno, pelo ERETIC e pelo Kenomics e comparei, tá? Aqui, por que concentração relativa? Eu estou falando de concentração relativa. Quando se trabalha com mistura, não é possível determinar o T1, né, o tempo de relaxação longitudinal, para todos os núcleos, porque você tem uma mistura, você tem vários núcleos, então você teria que fazer um experimento para monitorar cada analito. Então, se você tem 200 amostras e você tem, por exemplo, mais ou menos 10 tempos de relaxação diferente, ou 20, vários diferentes, se torna inviável. Como é uma análise, no caso da análise metabolômica, é uma análise comparativa, isso é possível através dos dados de concentração relativa. Então, só para ilustrar, eu integrei o dado da sacarose, tá? Um sinal em 5.4, utilizando aí o ERETIC nessa amostra, né? Na hora que eu comparei esses dados com o ERETIC, calibrado com o ERETIC, falou, o dado que me apontou é que essa amostra tem em torno de 0,388 milimol de sacarose. E aí, essa amostra, então, ela foi preparada a partir de 50 miligramas das folhas de soja em água deuterada, metanol deuterado. Os parâmetros de aquisição foi um D1 de 4 segundos, a Q de 2,69, o número de varreduras de 56 e um P1 de 11,5. Por que eu estou colocando todos esses dados? Porque quando você trabalha com ERETIC, você não pode fazer uma análise comparativa de uma sonda para outra. Tá? É somente aqueles dados para aquela sonda, para aqueles parâmetros para aquela sonda. E utilizei um padrão interno de 0,37 milimolar. No Kenomics, então, eu peguei esse mesmo espectro e fiz, né, o alinhamento dele com o padrão sacarose. E aí, a informação que foi dada, que, por exemplo, pelo Kenomics, a concentração de sacarose era de 0,5149 milimolar. Então, eu fiz um gráfico, eu fiz essas análises em triplicata para mostrar para vocês, e aqui é padrão interno, tá? E eu fiz essas análises em triplicata, calculei o erro de cada uma, e a concentração relativa obtida para sacarose, nesse extrato das folhas de soja, foi de 0,389 milimolar pelo ERETIC, utilizando um padrão interno TMS, foi de 0,44, e o Kenomics de 0,488, né? Vocês podem ver aí que o maior erro está no Kenomics, como eu já tinha comentado também, ele é uma base de dados externa, e eu também não estou utilizando a mesma mistura de solvente que é lá da base de dados do Kenomics, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o que mostra, né, a questão que todos esses valores estão muito próximos. Ou seja, é possível utilizar essa estratégia para medir, então, a concentração relativa, no caso de uma amostra em mistura. Então, eu fiz isso para sacarose, mas poderia ser feito para qualquer outra linha que não tivesse coalescência de sinais, ou sinais sobrepostos. Essa abordagem que eu mostrei para vocês, eu realizei diversos trabalhos com essa mesma abordagem, e isso permitiu, por exemplo, desde a quantificação de ácidos orgânicos, aminoácidos, metabólicos secundários também. Isso permitiu com que a gente tivesse a partir dos dados de concentração relativa desses compostos, uma informação de como ocorre a flutuação, né, a nível de metabólitos, então, dos extratos das folhas de soja em plantas que são submetidas ao estresse, ao alagamento. Também realizei com outros materiais. Aqui é só para mostrar, então, eu falei para vocês também, tinha comentado que uma outra abordagem para análise de mistura é a técnica abordagem High-Fizz, que é, né, bastante utilizada pelo professor Guido Pauli. Aqui ele quantificou alguns triterpenos nos extratos, utilizando como padrão interno o sinal do deutério do DMSO deuterado, e ele, então, determinou a concentração desses
triterpenos em diferentes extratos determinou a concentração desses triterpenos em diferentes extratos de plantas. Tá aqui também a referência para vocês terem acesso. Um dos últimos estudos que eu quero mostrar é sobre uma comparação, então, do uso da técnica de RMN quantitativo com HPLC. É claro que, nesse caso, os autores não comentam muito sobre a questão do custo do equipamento, porque um equipamento de ressonância de alta resolução, ele é um equipamento bastante caro, mas hoje tem os equipamentos de bancada, né, os magnetos de bancada que são bastante úteis, têm sido bastante utilizados, onde ele se fez comparação e ele demonstrou que as análises, por exemplo, para validação de insumos farmacêuticos, para determinação de potência ou pureza, né, de insumos farmacêuticos, pela técnica de RMN quantitativo, é muito mais barata, né, aqui, do que utilizando um sistema do tipo HPLC. Então, isso mostra bastante a versatilidade dessa técnica, porque muitas vezes você tem amostra em alta concentração, isso permite com que você consiga adquirir experimentos de forma muito mais rápida. Aqui é um vídeo que eu vou colocar, não é fazendo propaganda para essa empresa, mas é para mostrar para vocês, assim, como hoje, né, essa questão do RMN quantitativo está dentro dessas empresas, e como elas têm utilizado isso para certificação de padrões, tá? Opa! Acho que... Measurement matters. Thousands of measurements are made each day, from clinicians making a medical diagnosis, to laboratories providing forensic evidence to support the justice system, and to tests to safeguard the quality of our water. Imagine what would happen if we could not trust and rely on measurement. Patients could be given an incorrect diagnosis, novel medicines could be approved despite being ineffective, and harmful food products could be deemed safe for human consumption. Measurement matters to us all. The Purity and Calibration team at LGC were responsible for characterising high-order certified reference materials, organic compounds, and using them for the dissemination of SI traceability within the United Kingdom. The team has a long track record of delivering such high-order reference materials, but also delivering calibration services for external customers, including those from pharma, ag-bio and food industries. Most quantitative organic analysis relies on the comparison of results, either directly or indirectly, against a certified material of that analyte. The characterisation of that initial pure reference material is historically a difficult technical challenge. LGC has for many years been providing such services with ISO 17025 calibration accreditation. We now have added QNMR to this list of accredited techniques. This additional capability in our calibration accreditation offers a wide range of benefits for LGC and its customers. These include providing a fast direct assay that is a cost-effective method of analysis, and also increasing the breadth of materials that we can characterise, and reducing the measurement uncertainty of our high-order reference materials. Here we have challenged ourselves by taking part in international comparisons, CTQM studies, with other national measurement institutes from all over the world, using QNMR to quantify a wide range of materials, from the very simple dimethylsulfone all the way up to the complexity of human C-peptide, with its 31 amino acids and a molecular weight of over 3,000, with consistently excellent results. NMR has a major advantage of seeing all organic molecules, irrespective of its chemical and physical properties, with no compound-specific bias. This gives it a major advantage when looking at new and novel compounds where there are no reference materials available and there is little information about the impurities present for that molecule. QNMR can be used as a standalone technique or as part of a sophisticated analytical strategy. We have proven capability in characterising a wide range of materials. The only real limits on what organic molecules we can assay by QNMR come from the complexity of the NMR spectrum. As of January 2017, the Purity and Calibration team have ISO 17025 calibration accreditation for the determination of purity of organic compounds with a purity of greater than 90% and a molecular weight of less than 1,000 grams per mole. We are currently working to extend our use of QNMR beyond this range to include compounds of higher molecular weight, materials of lower purity, as well as calibration solutions to
to meet the future needs of LGC and its customers. For further information on our QNMR facility and how we may be able to help solve your measurement challenge, please contact Measurement Services. Então, esse vídeo, ele resume um pouco, né, do que eu mostrei para vocês, que tá de forma muito prática, né, e atuante dentro tanto das universidades quanto empresas, tanto para medida de controle de qualidade, como para certificação de padrão ou para monitoramento de processos. Eu quero agradecer muito, né, pela atenção de todos vocês. Está aqui meu e-mail. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Depois eu forneço a apresentação para o Luiz e para a Helena, para que eles possam disponibilizar para vocês. Aqui eu coloquei uma bibliografia das principais páginas do website que eu usei para montar essa apresentação. E tem alguns materiais em português que eu utilizei ali na parte introdutória, que vocês podem ter acesso e que vocês vão pegar mais detalhes sobre isso, do grupo do professor Dr. Colnago. Também tem um livro bastante antigo de ressonância magnética nuclear, do Gil e Geraldes, Português de Portugal, um livro muito antigo, mas um livro clássico, assim, com exemplos que a gente ainda vivencia muito. Esse daqui é um material mais moderno. Esse outro é um livro clássico de experimentos para RMN, mas hoje, dentro do site da plataforma TopSpin, da Bruker, você tem acesso a todos esses materiais lá dentro. E também a AUREM, né, que é a Associação dos Usuários de Ressonância Magnética Nuclear do Brasil, também tem muito material disponível. É isso. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar que eu vou parar a apresentação. Obrigado, Isabel, pela apresentação. Uma ótima abordagem de RMN, né? Acho que quem nunca fez uma medida de hidrogênio e mediu graxa, né? E nem sabe por quê, né? Perguntas, pessoal, fiquem à vontade, não se sintam intimidados de ligar o microfone e perguntar diretamente para a Isabel, mas fiquem à vontade também para escrever aqui as suas perguntas. Eu vou começar fazendo uma pergunta. Bom, na verdade, fazer um comentário primeiro, né, que não sei se todos aqui participam do INCT, né, de alguma forma, mas quem não conhece a plataforma do NUB, né, o NUB tem a Química Orgânica aqui, né, o Instituto tem uma ótima plataforma de RMN, né, e então tem um equipamento de 300 MHz que é disponível para os alunos, né, operarem, né, e fazerem suas próprias análises, né. Lógico que tem equipamentos que depois, né, mais de 600 MHz, por exemplo, que os técnicos que operam, né, para medidas mais acuradas, né. E aí outro comentário também que eu acho que um espectro de RMN pode fornecer muita informação, né, Isabel? Quando você opta por colocar um padrão interno, porque isso já responde muita coisa, né? Principalmente tanto de isolamento ou de síntese, né? Se sua reação foi bem sucedida ou não, né? Devido a impurezas que você possa ter ali e quanto tem, né? De cada dessas produtos não desejáveis, né? Ou até mesmo no isolamento, né? Então, essa é uma das estratégias mesmo. O que acontece é que, principalmente no caso da síntese, é interessante porque o pessoal da síntese obtém bastante material, então eles podem fazer esse uso do padrão interno, né? Eles podem optar. É claro que existem alguns casos, por exemplo, que o padrão interno ele interage com a amostra, então não pode ser utilizado. E aí no caso, pode ser monitorado pelo ERETIC, por exemplo, ser utilizado mesmo com aquele erro, naquela variação, se for uma comparação, ele é possível. Então, eu recomendo muito, assim, que as pessoas que são da área de produtos naturais, da área de síntese, quando forem adquirir um espectro para obter uma informação estrutural,
que preparem essa amostra de forma adequada. Pelo menos essa etapa é a primordial. Pesem com uma concentração conhecida, solubilizem no solvente adequado, centrifuga e faz adição de padrão interno com uma concentração conhecida. Essa é a principal dica que eu dou. Mesmo se você tem uma quantidade de amostra que te permite fazer isso, é extremamente importante isso, porque por mais que você tenha uma informação que não seja absoluta do ponto de vista que você não otimize T1, por exemplo, você tem uma informação de quantificação relativa. E, às vezes, para aquilo que você está fazendo, ela já é extremamente importante. Uhum. Isabel, só completando ainda dentro da quantificação, eu, por exemplo, quando eu fazia síntese, eu preferia tentar solubilizar meus compostos em cetona ou em cloroformo para tentar recuperar, né? E aí, nesse caso, você lembra quais são os padrões que são mais solúveis nesses solventes? No caso de substâncias mais voláteis, é o TMS, tá? Então, no caso de cloroformo, de clorometano, é TMS, e no caso de acetona também. E se você está usando metanol, se você está usando água, aí é TSP. Ok. TSPD4. Ok. Nós temos algumas perguntas aqui. Eu vou começar pela pergunta da Mary. Parabéns, Isabel, pela apresentação. Gostaria de saber se o uso de uma mistura de solvente no preparo da amostra tem alguma implicância na quantificação. Não tem. O que às vezes acontece quando você tem uma mistura de solvente, o primeiro parâmetro que você tem que... não parâmetro, mas a primeira coisa que você tem que fazer é alocar no solvente adequado. Então, você tem que escolher, por exemplo, o solvente. E você geralmente escolhe o solvente que você está em maior quantidade. Tá? Então, por exemplo, se numa mistura ali que eu uso bastante de água deuterada e metanol deuterado, eu geralmente loco pelo sinal da água. Tá? É mais questão de lock. E chime também, porque muitas vezes você tem esse gradiente. O que pode acontecer é você ter um gradiente do solvente dentro do tubo de evaporação. E aí sim você pode ter um problema com o chime. E aí você tem um problema na resolução e você vai ter um problema lá no processamento, né? Então aí sim tem que ficar realmente observar se realmente você não está tendo esse gradiente de chime. Aonde tem muito esse gradiente, que a gente observa esse gradiente, é nas criosondas com os tubos, principalmente aqueles tubos menores, aqueles tubos de 3 milímetros. É um tubo que tem muito problema com gradiente, e ali sim tem bastante oscilação. Ok. Nós temos uma pergunta do Helder. Se existe algum estudo sobre a acurácia da quantificação em virtude da qualidade do sinal em função da intensidade do campo? Olha, Helder, deve ter sim alguns trabalhos, tem que buscar, mas assim, o que se sabe, por exemplo, né, que a questão do campo, a questão do campo magnético é que você aumenta a sensibilidade, né? Então, com certeza, a intensidade do sinal vai ser maior. Então, tem essa questão também. Mas, por exemplo, se você tem uma amostra concentrada, você pode trabalhar com um equipamento de um campo menor. Então, tem muito estudo já, depois de 1 GHz aí que surgiu, tem muito estudo, principalmente sobre resolução, mostrando isso. Então, tem essa relação, principalmente para amostras que têm baixa quantidade. Uhum. Mas, na verdade, o campo, ele é mais uma questão de sensibilidade, ou seja, de uma possibilidade de você detectar amostras em baixa concentração. Essa questão mais do campo, quando a gente pensa em campo, eu acho que é importante isso. E a questão da criosonda, por exemplo, é a questão de uma melhora na relação sinal-ruído. Ok. Nós temos uma pergunta da Juliane. Na etapa de preparo da amostra, utilizar solventes deuterados que já vêm com teor de TMS é suficiente para utilização como padrão na quantificação, ou eu preciso preparar uma solução específica?
Depende como você armazenou esse padrão, né? Então, é porque também tem uma proporção entre geralmente esses solventes que vêm, ele vem com 0,03% ali de um padrão interno. E às vezes você trabalha com uma quantidade de padrão interno de 0,1%, ou dependendo até 1%, né? Então existe uma relação entre o sinal que você quer quantificar e o sinal do padrão interno. Tá? Então, muitas vezes, esse talvez não é o adequado, principalmente porque, às vezes, é um tubo grande, você fica abrindo, no caso, por exemplo, TMS, principalmente TMS, que é bastante volátil, né? Uhum. O ideal mesmo é você utilizar uma concentração conhecida, e você mesmo preparou. Isabel. Mas é possível, para uma estimativa, sim, é possível. Isabel, como uma recomendação geral, poderíamos dizer que é melhor não usar padrão volátil? Porque do que eu vi que você falou aí, eu acho que aquele padrão tubo selado com sacarose padronizado é mais confiável, não? Porque esses mesmo usando o sinal do metanol deuterado, ou de um deuterado solvente que é volátil, se você abrir e usar, ok, mas se já for aberto, aí o risco de você ter uma informação imprecisa é maior, né? Uhum. Eu sempre comprei solvente, todos esses trabalhos que eu realizei, eu sempre comprei solvente sem padrão interno. Eu sempre, e a recomendação é essa, né? E tem até o problema com a própria água no solvente também, né? Se você... no caso eu não sei se é o caso daqui do pessoal, mas às vezes o pessoal que trabalha com muita amostra biológica, né, que às vezes precisa fazer uma extração e já uma análise mais rápida, né, às vezes acaba adquirindo solvente em maior quantidade. Isso acaba sendo um problema a longo prazo também, né? Uma outra coisa que eu achei interessante, você mostrou um exemplo da mangiferina e tinha 3 sinais que poderiam ser da substância que poderiam ser usados para quantificação. Só que os 3 sinais se referiam a um hidrogênio e cada um tinha uma intensidade diferente. E aí, como escolher? Você, na hora que faz o experimento de inversão-recuperação, nesse experimento, você vai selecionar todos os sinais que você vai fazer o experimento, que você quer o cálculo de T1. Então, para cada um vai ter um valor de T1. Naquele caso, então, eu escolhi, por exemplo, acho que era o que era mais... Por que você tem aquela variação? Porque um relaxa mais e outro relaxa menos. Porque um está numa vizinhança diferente um do outro. Então, você escolhe um baseado no tempo de relaxação, no T1. Então, você mediu ali, eu falei que eu escolhi o valor de maior T1. Escolhe o valor de maior T1. Legal. Aqui tem uma pergunta da Helena. Eu vou completar também essa pergunta na dela. No caso de RMN em estado sólido, seria mais ou menos o mesmo princípio apresentado aqui? Eu ia fazer uma pergunta até relativamente parecida com essa, mas eu acho que de uma forma geral, né? O que se pode usar de técnicas voltadas também para, vamos falar, amostra intacta, né? Se é possível, se você já fez algum tipo de análise assim, né, do estado sólido, ou mais, vamos falar assim, planta, fresh plant, ou, fugiu aqui o termo agora. Eu acho que era isso mesmo, a amostra mais intacta, né, nesse caso. E se no Nube tem, de quando você passou pelo Nube, é possível fazer esse tipo de análise, né, sólida ou uma probe específica, né, para análise de amostra intacta? No caso do RMN do estado sólido, alguns parâmetros sim, outros não. Por exemplo, no caso do estado sólido, principalmente em algumas sequências de pulso, você tem uma transferência, né, da magnetização. Aí alguns experimentos são diferentes, mas os parâmetros também devem ser avaliados e otimizados. No caso de sólido, um parâmetro bastante relevante é o T2, né? Principalmente, mas também se otimiza T1.
Agora, no caso de uma técnica chamada HR+, o que acontece? A proba é diferente. Ela tem um ângulo mágico. Então, esse ângulo, ele não é mais, toda vez que você muda, né, apesar de você ter esse ângulo mágico, mas na hora que você muda, o retorno da magnetização, ela não volta mais todinha ela não vai precisionar mais todinha em a magnetização resultante, quer dizer, ela não volta para o campo magnético estático totalmente, porque agora você tem um ângulo mágico e você perde, sim, informação ali. Então, aqueles 99% que deveriam voltar, que relaxou, não vai mais acontecer isso no estado sólido, tá? Eu acho... É mais ou menos isso, que realmente esses parâmetros são relevantes, mas agora eles são um pouquinho... esse é um desafio um pouquinho, principalmente numa técnica chamada HR+, que é para sólido, mas com resolução de líquido, que é uma limitação para análise quantitativa por essa técnica também. É possível, mas tem algumas limitações. Sobre se pode usar no NUB, tá? No NUB não, no IQ. O IQ tem uma sonda de HR+, até onde eu sei, mas ela tem que ser, toda vez que tira a amostra, tem que tirar a sonda. Então, não é dessas mais modernas. E tem os sólidos, que a Silvia trabalha bastante, que dá para fazer medidas ali, principalmente de macromoléculas e material biológico. Uhum. Tá? E no caso de material intacto, a principal medida, o principal parâmetro que é otimizado aí é T2, tá? Principalmente porque T1 de líquido, ele é muito menor do que T1 de sólido. Uhum. Então, o T1 de sólido é um valor muito grande, então, enquanto é mais fácil otimizar os valores de tempo de relaxação transversal, T2. Bacana. Isso, RMN no domínio do tempo. Tá. Ok. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma comentário? Boa tarde, Isabel. Sou Raika, da Federal da Bahia. Parabéns pela apresentação. Queria fazer uma pergunta, Isabel. Eu estou entrando agora na área de metabolômica e é algo bem novo para mim, mas eu já trabalho com ressonância na área de produção naturais há algum tempo. E na metabolômica, o pessoal que trabalha principalmente com cromatografia gasosa, líquida, no estudo metabolômico, eles fazem sempre quality control, QC, para avaliar a estabilidade do equipamento em cada análise. Então, corre tantas amostras, vem um QC, etc. No caso de RMN, a gente tem essa obrigatoriedade nos estudos, tem essa necessidade também de fazer o mesmo modelo? Obrigado. Sim, é a mesma coisa. É a mesma coisa que você faz no HPLC, você faz na RMN também. E é muito importante que você faça, até mesmo para você avaliar a homogeneidade do campo. É muito importante que você monitore isso no tempo 0, 2, 3, né? Até o tempo que vai transcorrer toda a sua análise. Toda a sua análise vai durar 2 dias, né? Você tem que ter esse controle durante 2 dias. Ok. Mais alguma pergunta? Comentar mais alguma coisa, Alberto? Alberto. Não, tô tranquilo. Muito bom. No caso, vou fazer mais um comentário. No caso de amostra, não pensando somente em produtos naturais, mas é bem comum você encontrar estudos direcionado até talvez mesmo metabolômica, né, mas mais direcionado a vias específicas, né, dentro de uma via bioquímica, né, focado numa proteína, né, específica, qual a resposta dessa proteína diante do inibidor, né, em célula. Então você, acho que conseguiria quantificar esses metabólitos que são expressos ou desligados aí, vamos falar, né, dentro da via. Acho que é possível você fazer essas quantificações também, né, para você determinar uma via específica, né? Sim, é possível. Assim, quanto
A análise-alvo é a melhor análise para você fazer uma quantificação absoluta, né? O que eu mostrei ali de alguns trabalhos é quantificação relativa. Mas se você está trabalhando com análise-alvo, com certeza a quantificação absoluta é possível, porque você tem um número mais limitado de metabólito que você quer monitorar. Às vezes é uma classe, às vezes é um, às vezes é dois, às vezes é três. Então, isso com certeza faz com que você consiga explorar muito mais essas análises quantitativas mesmo. Uhum. Nós temos mais uma pergunta do Helder. Isabel, não há restrições para diversas situações de estereoisômeros onde a divisão de sinais pode ocorrer com a formação de equilíbrio químico em solução? Nossa, hein, Helder? Eu nunca trabalhei com alguns estereoisômeros, mas deixa eu pensar se tem alguma restrição. Pode ser que tenha, né? Eu acho que tem que ter um estudo, né? Se você tem esse estudo do equilíbrio, se você sabe se é dependente de temperatura, por exemplo, mas com certeza, porque você vai ter o tempo de relaxação para um e o tempo de relaxação para outro, né? Porque com certeza, porque o tempo de relaxação ele é em função dessas interações, né, entre os momentos magnéticos. Então, é bem provável que para estereoisômeros você tem que ter um conhecimento melhor sobre esse equilíbrio, sobre... eu acho que deve ter, sim, eu não sei exatamente, mas eu com certeza eu teria que ter um conhecimento melhor, né, sobre essa medida. Eu acho o seguinte, se você tiver alguma substância, ou substâncias em equilíbrio na solução, não precisa ser, pode ser isômero, pode ser um cetenólico, enfim, algum par de conformero muito estabilizado, que a interconversão é meio difícil, os dois conformeros coexistam, digamos, sem interconversão em solução. Aí é a situação de realmente estudar essa situação específica, aí você pode caracterizar cada um individualmente ou somar os dois para ter o valor total, né, daquela entidade, digamos assim. Ok, mais alguém? Questions? Não mais? Acho que entrou um colaborador da Isabel aqui, ó. Ok. Ok, mais uma pergunta, pessoal. Aproveitem, a gente tem mais um tempinho ainda, de uns 10 minutos. A gente pode estar aproveitando um pouquinho mais. Aqui, acho que mais uma pergunta. Tá, acho que mais um comentário, né? Talvez teríamos que ter a certeza sobre a estrutura para então quantificá-la. Você tem que ter a certeza sobre a integração que você está fazendo, sobre o número de núcleos que corresponde àquela linha no espectro. Então, por exemplo, se aquela linha corresponde a 2 prótons, tá ok, né? E você sabe o quanto você adicionou de padrão interno, então é possível quantificar. Mas você tem que ter uma certeza sobre o número de prótons que corresponde a cada linha. Ok, mais alguém? Bom, só um comentário aqui, pessoal, sobre os certificados, para quem fez as inscrições lá no Simpla, para adquirir o certificado, ainda, quem está assistindo aqui não fez ainda, pode fazer inscrição até às 17 horas, e ainda dá tempo ainda para receber o certificado depois. Bom, acho que se ninguém mais tem uma pergunta, acho que a gente poderia então terminar.
Obrigado, Isabel, então, pela participação dessa oficina. Acho que, né, uma oficina muito importante aí para todos aqui, né, que realmente que trabalham diretamente com produtos naturais ou não, né, com SINS também. Acho que envolve aí, né, diversas áreas, né, dentro da química. E muito obrigado pela sua participação. Acho que foi muito gratificante, muito válido as suas informações. Acho que do ponto de vista prático também, né, pela sua vivência, acho que foi bem válido. E acho que qualquer dúvida, né, vocês enviem e-mail para a Isabel, né, ela deixou disponível. Se não conseguirem, entre em contato comigo e eu passo para vocês depois. Quer comentar mais alguma coisa, Alberto? Eu não, só parabenizar a Isabel, excelente. É bom ter algumas informações práticas sobre essas técnicas e usos, porque a gente ganha muito tempo com isso, né? Então é muito importante. O que eu talvez teria a acrescentar, eu tive uma pequena experiência com essa técnica, e o meu erro talvez foi exatamente por não conhecer, ter feito a quantificação só usando o RMN. E eu fiquei muito desconfiado com o resultado. Então, para quem vai começar, a minha recomendação é que use duas técnicas diferentes para poder confrontar, para ficar mais seguro no uso da técnica, enfim, e depois, show de bola, porque é interessante ficar muita coisa ao mesmo tempo, com uma classe bastante simples, né? E uma das, acho que das grandes vantagens do RMN é a própria... que no único espectro você consegue ver ali um conjunto de dados ali, desde a sua amostra de interesse do que é impureza, né? Então acho que isso é bem legal da RMN, né? Ele não mente, né? Na informação que você está adquirindo, né? Então tá bom, pessoal. O Helder. Oi, Helder. Tudo bom? Eu ia fazer uma pergunta aqui, mas acho que por voz seria mais fácil. Faz aí. Claro, fica à vontade. Isabel, uma curiosidade, o uso de RMN em domínio de tempo para amostras sólidas, mesmo utilizando equipamentos de baixo campo magnético, é algo relativamente confiável, né? Então, tem várias indústrias que comercializam equipamentos, às vezes de 60 MHz, e principalmente a indústria alimentícia, né, na determinação de ácidos graxos, com resultados de quantificação, assim, muito excelentes, comparados a técnicas de referência, como o Soxhlet, por exemplo. Você acha que é possível, num intervalo de tempo aí não tão longo, nós conhecermos algumas substâncias que são marcadores químicos numa folha de uma planta, por exemplo, e eu, através de RMN sólido, eu consigo fazer a quantificação direto? Então, depende, você está falando de RMN de baixo campo, com resolução, sem resolução, né? Mas aí no caso, como nós temos uma infraestrutura melhor, né, do que esses que são vendidos por empresas, né, para indústrias de menor porte, que não quer investir tanto numa estrutura de RMN, nós utilizarmos os equipamentos que a universidade tem de alto campo, mas para fazer a quantificação direta no estado sólido, sem precisar fazer etapa de extração. Sim, é possível, tá? Isso você pode fazer, inclusive, isso aqui, por exemplo, tem equipamentos que tem sonda de 10 milímetros. Então, o tubo é maior, você pode preencher esse tubo com semente, por exemplo, se você quer fazer análise direta da semente, e sem fazer a extração. E você tem É claro que você tem problemas de shimming aí, mas hoje você pode resolver alguns problemas de shimming também. E você pode colocar água adulterada para você fazer o lock, utilizando gotas de água adulterada. Então, isso é possível, sim. É possível, tá? Você pode pegar, por exemplo, você extrair um ácido graxo vamos pensar aí, de soja, né? Você extraiu ácido graxo de soja. Aí você quer saber se o seu processo
se no seu processo você perdeu algum ácido graxo, ou se a composição do seu ácido graxo que você fez por extração tá igual a que tá lá dentro da semente, é possível, tá? É possível. É possível fazer por líquido, por sólido, é possível. E esses equipamentos que você está comentando de RMN de baixo campo para análise de ácidos graxos, ele é extremamente interessante. Inclusive, tem uma empresa em São Carlos chamada Fini Instrumentos, que ela fabrica esses equipamentos hoje. É isso. É isso, okay, pessoal. Obrigado. É só testar, Helder. Dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa. É só ter ideia e testar. É impressionante o que dá para fazer. Eu me recordo, quando eu ainda era estudante em Araraquara, que um aluno, se eu não me engano, do professor Zelão, apresentou uma monografia, né, fazendo quantificação por RMN. E na época era novidade, né? Era um futuro que você não colocava muita fé na acurácia de resposta daquilo. Passados muitos anos, né, nós podemos acompanhar o quanto que a técnica evoluiu, né, e os parâmetros foram sendo corrigidos. Então eu fico imaginando daqui a 15 anos o que poderá ser possível fazer com isso. A gente espera que daqui a um tempo não precise usar mais hélio, né? Eu acho que essa é a limitação da técnica ainda, né? Apesar que os equipamentos de baixo campo, esses de baixo campo e resolução, e alta resolução de bancada, eles já não precisam, né? Eles têm limitação em relação à quantidade de material. Mas aí já é uma boa opção, tá? É isso, pessoal. Muito obrigado. Também vocês aqui pelas dúvidas, pela discussão. Na técnica de carbono 13 tem aparecido coisas malucas aí que vão facilitar a detecção do núcleo de carbono 13. Isso pode ser também muito interessante, fiquem atentos. Isso aí. Bem, Isabel, beleza. Abraço para todos. Ok, então, pessoal, boa semana para todos. Tchau. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.